Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa liturgia da palavra vem nos apresentar Jesus diante de João Batista, que tinha uma dúvida sobre Jesus ser realmente o Messias. E como sabemos, João Batista, por ser um homem como qualquer um de nós, tinha as suas dúvidas e por isso pediu que 2 de seus discípulos pudessem procurar Jesus e tirar a sua dúvida. Ele não tinha essa certeza absoluta que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus era o Messias. E assim, ele pediu que essas 2 pessoas que o acompanhavam, que eram pessoas de sua confiança, pudessem procurar Jesus e ter a resposta sobre Jesus ser ou não o Messias. Um fato muito interessante é que Jesus sempre foi muito procurado em relação a isso. Os doutores das leis, aqueles homens, os anciãos daquela época, os sacerdotes, aquelas pessoas mais influentes da sociedade, procuravam Jesus para realmente saber se ele era ou não um profeta, um Messias, o Filho de Deus. E quando eles o procuravam, Jesus geralmente não lhe dava diretamente as respostas. Jesus sempre os falava através de parábolas, deixando subentendido se ele era ou não o Filho de Deus. Isso acontecia exatamente porque, quando eles o procuravam, não procuravam com a intenção de saber a verdade, mas sim com a intenção de pegá-lo em algum erro dentro do contexto das profecias daquela época e assim o punir, o condenar, o julgar pelo que ele dizia. Então, por aí nós podemos notar muito bem que, quando os discípulos de João procuraram Jesus e o questionaram sobre ele ser ou não o Messias, o Filho de Deus, Jesus não deu voltas, não disse em parábolas, praticamente não deu respostas subentendidas para eles. Jesus foi lá, curou, fez todas as graças que nós conhecemos muito bem, para que os olhos daqueles que foram lá buscar a resposta levassem respostas concretas para João, e não respostas subentendidas. E Jesus fazia exatamente isso porque sabia que João acreditaria nele. João servia a Deus e ia lá para que pudesse buscar trilhar esses caminhos que Deus já havia o direcionado. Jesus, por ter a presença do Espírito Santo e ser o Filho de Deus, tinha essa manifestação da presença de Deus na sua vida. E João já não tinha essa presença de compreender se Jesus era ou não o Filho de Deus. Por isso, ele só sabia que tinha vindo para poder preparar os caminhos de Cristo, mas não tinha a certeza. Já ao contrário, Jesus, por ser o Filho de Deus, tinha essa certeza. Era como se Jesus estivesse vindo do céu e compreendesse toda a existência antes dele ter vindo para o plano terrestre. E João não tinha essa compreensão, por ser um homem comum como qualquer um de nós. Essa compreensão nos mostra que Jesus esteve com Deus em todos os contextos bíblicos, até mesmo naquele que nós podemos ver a existência, a construção da terra. Jesus já estava com Deus. Jesus habitava junto com Deus e pairava sobre a terra junto com Deus. Isso nos dá a certeza de que Jesus sempre existiu no meio de nós, sendo Filho de Deus. E ainda existe, através da presença do Espírito Santo de Deus e da promessa que Ele nos fez. Por isso, a palavra de hoje vem nos trazer um aprendizado muito importante. Aquele que crê, Deus lhe dará todas as respostas de forma direta. Se você crê em Deus e procura o conhecimento da palavra de Deus para a sua salvação, para receber as suas graças dentro do amor de Deus e para obedecer aquilo que Deus te convida a viver, Deus te dará respostas diretas, lhe mostrará todas as ações e manifestações do Espírito Santo sem precisar de ser subentendido isso. É importante compreender que quando nós procuramos Deus para barganhar ou para ter algum benefício, só por ter esse benefício e não para servi-lo e pelo amor que nós temos a Ele,
nós seremos tratados como os mestres das leis, como aqueles anciãos, como os sacerdotes que só procuravam para ver se realmente era Jesus e se ele poderia fazer realmente alguma coisa por nós. Não pelo amor que eles tinham à palavra de Deus, da promessa da vinda do Messias. Por isso, sirva a Deus, acredite de todo o seu coração e por isso é tão importante ter fé, que é a fé que move montanhas. E Cristo nos mostrou muito bem isso hoje no nosso contexto bíblico. A fé que João tinha em Jesus moveu montanhas para poder dar-lhe a sabedoria, para compreender que Jesus realmente era o caminho, a verdade e a vida. E que João tinha esse legado de preparar o caminho para o Salvador. No mais, também vamos passar aqui só um detalhezinho aqui para o nosso dia a dia, que é muito importante a gente poder aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia. Todas as vezes que nós tivermos a oportunidade de poder mostrar, levar a palavra de Deus, ser objeto e instrumento de manifestação das graças de Deus na vida do nosso irmão, que nós possamos fazer isso, porque é assim que acontecem as coisas que nós gostaríamos que acontecessem na nossa vida. Muitas curas, muitos milagres surgem a partir dessa ótica. Milagres acontecem na vida dos nossos irmãos muitas vezes pelas nossas ações. É Deus nos usando para poder ser objeto de graças na vida dos nossos irmãos. No mais, vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Luzanira que nos mandou: linda reflexão, ajuda a quem precisa e realmente é muito importante. Que Deus nos ajude a praticar esse dom que é muito valioso. Tenham todos um ótimo dia. Amém. Que assim seja. Um grande abraço a Luzanira. Que Deus te abençoe e derrame graças na sua vida. A Odete Sobral nos mandou: bom dia, missionário Wagner, irmãos do canal. A paz de Cristo esteja com todos nós. Obrigado pela reflexão. Abençoada terça-feira a todos. Deus nos abençoe. Amém. Que assim seja. Obrigado pelo carinho, pela preocupação, Odete Sobral. Que Deus olhe por todos nós. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa noite, missionário Wagner. Gratidão pelas palavras de reflexão. Que a paz do Senhor esteja com você e sua família. Em sua casa nova, eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria. Boa noite, missionário Wagner, irmãos e irmãs do canal. Que Deus abençoe sempre a todos nós. Amém. Um grande abraço a todos. Amém. Com relação aqui, o José Antelmo até falou sobre a casa nova. Nós conseguimos achar um lugar agora novo para a gente se instalar. Estamos aí no processo da papelada, né, da gente poder alugar o local. A gente está correndo atrás das pessoas para poderem. A gente precisa, né, como alugar uma casa, precisa de avalista, precisa de arrumar toda a documentação, de conhecer o ambiente. Então, nós já conhecemos o ambiente, estamos aí nesse processo de levar os papéis lá para poder assinar, a preparar todo o caminho para a gente poder estar entrando nessa nova casa. O espaço que nós temos aí é praticamente até o final do mês. Nós temos que estar nos deslocando dessa residência que vivemos hoje para uma outra residência. A gente sabe muito bem que mudanças trazem dificuldades, trazem resistência. A gente às vezes está acostumado a viver num certo ambiente e a gente não quer ir para outro. Só que Jesus nos ensina muito bem isso. Jesus nunca ficou parado em lugar algum. Ou seja, nós não podemos ficar parados nessa vida, principalmente em relação a esse contexto nosso de sermos quem somos. Ficar estacionado principalmente nos pecados. Se estamos estacionados no pecado, precisamos de nos deslocar dessa vida e ir para uma nova vida. Como Jesus sempre fez, ia de cidade em cidade para ensinar a palavra de Deus, se deslocando sempre para poder mostrar ao mundo que Ele era o Salvador. E nós, da mesma forma, temos esse convite de estarmos sempre nos deslocando, mais em relação ao nosso espírito do que fisicamente. É claro que nós temos as nossas necessidades de
manter às vezes nossos pés em um certo lugar por causa do nosso trabalho, por causa da nossa família, mas o nosso contexto espiritual não pode ficar estacionado só num lugar. Nós temos que estar sempre nos deslocando espiritualmente para sermos pessoas melhores. Quando nós nos deslocamos, é sinal que damos um passo à frente para sermos alguém melhor. E quando damos um passo à frente, algo fica para trás. E que sejam os nossos pecados. Um grande abraço aí, José Antelmo, nosso amigo, que Deus te abençoe. A Márcia Souza nos mandou boa noite a todos. Deus seja louvado a todos os momentos. Amém. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Um grande abraço a Márcia Souza, que Deus te abençoe. A Edna Penha nos mandou boa noite, missionário Wagner. Obrigado pela reflexão da noite. Senhor, me dai proteção, força e paz em minha vida. Meu Deus, abre as portas de trabalho para minha filha Tatiana. Amém. Obrigado, que assim seja, que Deus e cada um de nós aqui possamos interceder junto a Jesus, junto a Maria Santíssima, para que a Tatiana possa conseguir uma oportunidade de emprego e que ela tenha, acima de tudo, no seu coração, a tranquilidade, a paz, a perseverança de esperar um momento correto. Talvez não seja o momento correto agora e talvez ela tenha que aguardar o momento certo para poder alcançar essa graça de Deus. E com toda certeza, Deus sempre nos prepara algo muito melhor do que às vezes nós esperamos. Às vezes queremos algo e Deus nos dá muito melhor e muito maior do que aquilo que nós pensávamos que merecíamos ter. Por isso, possamos colocar em oração aí a Edna Penha, a Tatiana e toda a família da Edna Penha, para que Deus derrame graças e dê oportunidades a essas pessoas maravilhosas do nosso canal. A Doreci Nascimento nos mandou boa tarde, missionário Wagner, e a todos do canal de orações. Deus nos abençoe sempre, amém. Que assim seja. Um grande abraço a você, Doreci. Nós temos um carinho, um respeito muito grande pela sua pessoa. Você é uma pessoa que tem enfrentado a vida com bastante tribulações. Todos nós temos tribulações, sim. Nós passamos pelos nossos problemas, mas a gente sabe o quanto a sua vida é difícil, quantos problemas você já passou. Um baque atrás do outro, um muro na frente do outro para você ter que enfrentar, pular. E cada obstáculo que a vida te apresenta, você tem sempre colocado Deus. É a forma mais correta que nós fazemos. Coloque Deus diante dos seus problemas, que tudo será solucionado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É assim que nós vivemos o amor de Deus, que vivemos a palavra de Deus. E no mais, esses foram os nossos comentários do vídeo de ontem. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.